Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha aí? Coringão empatou em Caxias do Sul por 2-2, né? Com falhas extremamente individuais de Raul Gustavo e Gustavo Silva, né? Vamos falar um pouquinho aí desse jogo, né? Que deixou a Fiel. Eu tô puto, né? Enfim, poderia ter sido uma trinca de vitórias aí, mas jogamos tudo no lixo, né? Tudo não, né? Esse jogo no lixo aí. 7 pontos em 3 jogos não é ruim, mas se você pegar os adversários, poderia ter feito 9 de 9, né? Corinthians aí foi a campo com Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, dupla de zaga Gil e Raul Gustavo. Na lateral esquerda o Fábio Santos. De primeiro volante o Duqueiroz, na meia direita o Juliano, na meia esquerda o Renato, na ponta esquerda o Roger Guedes, na ponta direita o Gustavo Silva e no comando do ataque Yuri Alberto. O Fagner foi preservado e ficou no banco de reservas, o Falso estava suspenso e o Balbuena aparentemente sentiu um desconforto aí na coxa, já havia saído contra o Cuiabá na virada do primeiro tempo para o segundo tempo, também não foi para o jogo, tá? Enfim, essa escalação do Corinthians me surpreendeu aí positivamente, né? Achei que o VP não ia usar por 3 jogos consecutivos o Renato Augusto, embora não tenha jogado os 90 minutos em todos os jogos, né? Mas achei que ele ia já começar o revezamento agora, até pela viagem e tal. Mas aparentemente ele vai com sub-15 contra o Atlético Paranaense para pegar o Flamengo fresco. E para manter o ritmo de jogo aí, deixou todos os jogadores jogando o máximo possível, né? Os ditos titulares, né, cara? Enfim, Corinthians, como sempre, começou daquele jeito, aquele soninho, né? Ninguém marca ninguém ali, suave, né? A marcação mais branda do futebol brasileiro. Depois o Corinthians começou a encaixar o jogo, né? Ter mais posse de bola. O Juliano começou a encaixar no Renato, que quando ele encaixa no Roger Guedes dá coisa boa no jogo e consequentemente encaixa no Yuri Alberto, né? Quando o Corinthians começou a ter mais posse de bola, não demorou muito para fazer o gol. Após uma ótima metida de bola do Renato pro Fábio Santos, o mesmo passou correndo ali, fez o cruzamento, a zaga do Juventude cortou mal. O Gustavo Silva, a bola resvalou nele, né? Sobrou pro Juliano ali na entrada, na pequena área quase, faz 1-0 o Corinthians, né? O Juliano que, embora tenha feito esse gol, ele é o inimigo público aí do chute pro gol, né? Ele teve diversas jogadas ali onde o Renato já estava conseguindo preparar a jogada para ele finalizar, ou alguém finalizar, e geralmente a bola chegava no Juliano para ele finalizar, e queria preparar para outra pessoa finalizar. O Juliano tem esse defeito, né? Enfim, até os 40 do primeiro tempo ali, depois dos 15 minutos iniciais que foi meio ruim do Corinthians, o Corinthians estava controlando de boa ali o primeiro tempo, né? Aquele toca pra lá, toca pra cá, achando que tá fazendo alguma coisa ali, igual segurou bem contra o Juventude. E aí o Raul Gustavo decidiu colocar tudo em jogo, né? Já deu um teaser do que viria no segundo tempo. Ele teve uma bola ali que ele saiu correndo igual um louco pra nenhum lugar, foi desarmado, no contra-ataque o Juventude mandou uma bola na trave. Graças a Deus ali não ocorreu o gol, o Corinthians se segurou bem pro segundo tempo, né? Na virada de tempo, o VP vendo ali que estava numa situação ok, né, para começar a fazer a gestão de elenco, colocou o Vital no lugar do Renato e colocou o Cantígio no lugar do Roger Guedes, né? E aí ele deixou o Vital na ponta esquerda no lugar do Roger, trouxe o Du para primeiro homem, né? Trouxe o Cantígio para primeiro homem, colocou o Du ali mais para frente, né, pela direita, o Juliano caiu pela esquerda no lugar do Renato. E não durou muito, né? Dos 2 minutos, eu acho, o Raul já fez uma cagada depois de uma quebrada de bola do goleiro do Juventude. A linha tava alta dos jogadores do Corinthians, ele dá literalmente um passe pro cara do Juventude, que conecta, não é nem um contra-ataque, né? Ele foi desarmado. Correu, o Raul ainda escorrega de novo lá na zaga. A bola sobra pro rapaz lá que tinha acabado de entrar, finalizou, a bola pega caprichosamente no Bruno Mendes e entra, né? Empatando o jogo com 2 minutos, né? O Corinthians ainda tomou um calor ali do Juventude, né? Uma sequência de bolas perigosas ali, mas conseguiu se suportar bem, né, cara? Enfim, depois ainda o Vitor Pereira coloca o Fagner no lugar do Bruno Mendes e colocou o Fagner e colocou também o Watson no lugar do Duqueiroz, né? Mas isso foi um pouquinho para depois. Antes de entrar esses caras, o Corinthians consegue fazer o 2-1 ainda, né? O Corinthians começou a ter mais a posse de bola de novo, após passar por um momento de sofrimento ali no começo do segundo tempo. E num momento ali de perde pressiona, né? O Matheus Vital, olha só, né? O Matheus Vital aí, na raça, consegue recuperar a bola pro Corinthians, que sobra pro Yuri Alberto, que domina de fora da área, bate no canto do goleiro chapado, faz um belo gol, fazendo Corinthians 2, Juventude 1, né? Yuri Alberto que vem de 3 jogos com 3 gols consecutivamente, né? E tirando a partida contra o América Mineiro que o Corinthians perdeu, ele já havia marcado contra o São Paulo e contra o Internacional. Então vem um momento incrível de Yuri Alberto, nosso camisa 9 aí, né?
finalmente o Corinthians acertando no atacante, né? Um centroavante aí matador, né? Graças a Deus, né? Enfim. E aí o Corinthians voltou a ter o controle do jogo, né? Eu falei, pô, que maravilha, né? Que maneiro, né? O Corinthians saiu o Roger e saiu o Renato. Eu achei que as peças que entraram iam no máximo manter o que foi construído no primeiro tempo, mas ainda consegui, depois de tomar um gol, né, numa falha individual, consegue ainda fazer outro, né? Falei, pô, que maravilha, né? Não contente com isso, numa jogada, uma bola vadia ali do Juventude, né, que nunca oferece perigo ali, o Gustavo Silva decidiu fazer igual o Cantígio contra o Flamengo, né? Sair jogando ali na grande área, foi desarmado, né? Assim, você fica incrédulo na jogada, né? Só ele chutar pra escanteio, correr em direção à linha de fundo e sair pra escanteio, chutar pra frente, pô, recuar pro Cássio. Tinha milhões de possibilidades, mas ele tentou dar um giro ali em dois caras. Foi desarmado o Pita, o melhor atacantezinho ali do Juventude, tocou na saída do Cássio e fez Juventude 2, Corinthians 2, né? Aí depois entrou o Fagner, entrou o Adson que eu tinha comentado, né? O Adson ficou de meia junto com o Juliano. E o Corinthians foi meio que não tudo ou nada aí para conseguir tentar fazer o 3-2, né? Até criou oportunidades para isso. O Fagner entrou muito bem, várias metidas de bola, né? O Gustavo Silva tentou ali ainda ser perdoado pela Fiel, mandou um passe pro Fábio Santos, depois teve outra jogada ali que ele tentou dar um passe no meio da área, mas foi desarmado. Mas o Corinthians chegou a ter chances, né? Teve um pênalti depois de um cruzamento de uma bola parada com o Fagner ali pro Gil. O Gil cabeceou na mão do cara do Juventude, o juiz deu pênalti, porém o VAR impugnou o lance, né? O Gil estava impedido, estava claro o impedimento, bem marcado aí, e não foi pênalti, né? E no finalzinho do jogo ainda o Juliano que foi bem na partida, né? Talvez tenha sido destaque, acho que foi o melhor jogador em campo no decorrer de todo o jogo, né? Embora ele se recuse a chutar pro gol, e mesmo tendo feito o gol, né? Ele faz uma boa jogada com o Matheus Vital, que cruza o Gustavo Silva, recebe na pequena área e finaliza a bola, pega na trave, cara. O Gustavo Silva poderia ter sido perdoado se ele faz esse gol. E o Corinthians, com seus erros individuais, cede o empate pro Juventude, né? Um 2-2 aí que ficou amargo pro Timão, né? Poderia ter feito 9-9, acabou fazendo 7-9 pontos aí de adversários que são acessíveis, né? Agora deve pegar ir com o Sub-15 contra o Furacão para ir para decisão contra o Flamengo, né, cara? Alguns destaques aí, negativos e positivos. O Duqueiroz jogou muito mal de novo, mais uma partida ruim do Du, errando tudo, sendo facilmente desarmado, né? O Juliano, achei que jogou muita bola, para mim foi o melhor jogador do Corinthians em campo ao decorrer de todo o tempo, né? Incrível como o Renato e o Juliano têm a sensação que eles jogam no mesmo lugar, porque assim, nos momentos que eles vão bem no jogo, geralmente eles são meias esquerdos, né? Quem joga pela direita acaba não jogando tão bem. Enfim, mas o Renato é melhor que o Juliano, né? O Yuri Alberto, decisivo, jogou muito também, ele faz o papel de centroavante muito bem. O Fábio Santos jogou bem ali, não comprometeu pelo lado dele. E os destaques mais do que negativos, né? O Gustavo Silva, que além de não ter conseguido fazer os gols ali quando teve a oportunidade na tomada de decisão final, entregou a paçoca. E o Raul Gustavo, que jogou muito mal, né? O Raul que eu fui o pior jogador em campo. Ele fica muito mal psicologicamente quando ele erra a primeira no jogo e aí é de mal a pior durante o jogo todo, né? O Raul aí, pô, entregou a paçoca, já tinha dado um teaser ali no primeiro tempo do que seria, né? Enfim, fiel. Comentem aí se acharam da partida, se estão putos também como eu. Não deixe de se inscrever no canal aqui no Loucos do Bando. Dê um like no vídeo aí, se gostaram. E o Corinthians volta aí a campo no sábado, às 21 horas contra o Atlético Paranaense. E voltamos lá para comentar sobre essa partida. É isso e vai Corinthians!